Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite. Vocês vão nem apertar, não foi? É uma alegria muito grande estar com vocês. Que a paz de Jesus nos ampare e nos inspire sempre. A gente foi convidado há um tempo atrás a falar em Caruaru sobre um tema, amparo espiritual, que é baseado no capítulo 6 desse livro. No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, o Espírito André Luiz. Vocês já leram? Que animação! Vale muito a pena, porque fala justamente sobre as questões da mente e como o nosso pensamento influencia a nossa vida. Ele vai aqui destacar tudo que, após a morte, sei que ninguém aqui está apressado para morrer, né? Então, eu vim de moto, vinha me agarrando na moto. Um frio, mas pior do que o frio é o medo da morte. Vocês sabem disso, né? Algo que a gente não sabe e vai encontrar, não é isso? Está todo mundo preparado? Não, é bem difícil mesmo. O capítulo 6 fala do amparo fraternal. Fala justamente sobre o que os espíritos bons, como eles nos ajudam. Nós vemos em O Livro dos Espíritos, anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, amigos. Mas, infelizmente, na doutrina espírita, o destaque é muito maior para os obsessores. Tanto que raras ocasiões, ou raras as pessoas, procuram a casa espírita por querer entender o que é espiritismo. Está vendo? Bons espíritos. Mas entendam, a maioria das pessoas procuram a casa espírita porque estão sofrendo. Estou errado? Não. Na maioria das vezes. E quando se fala em obsessão, se fala em espíritos que perseguem a gente. Mas raramente se fala daqueles que nos protegem. E são muitos os que nos protegem. Muito mais do que aqueles que nos perseguem. Só que, quando a gente está sofrendo, quando a gente está sendo perseguido, quando a gente tem um inimigo, quando a gente tem um aperreio, a gente não consegue focar em outra coisa a não ser no problema. Quem aqui nunca desabafou com os amigos? Nunca foi na casa de um amigo, de uma amiga? Quem nunca teve um aperreio? A gente vai falar o quê? Eu não estou conseguindo suportar isso. Eu não estou conseguindo viver com isso. Eu não estou sabendo lidar com isso. E é natural. E nesses momentos a gente percebe o quanto a gente tem necessidade de ajuda, de amparo. O amparo espiritual não é para os momentos bons, e pode até ser, mas é especialmente na hora em que a vida se torna mais difícil de ser enfrentada. Na hora em que pesa a cruz que a gente carrega, as dificuldades, os tormentos. Esse capítulo fala e começa falando no momento da morte de uma senhora. André Luiz diz assim, ó, eu acho uma das coisas mais belas em que se pode se descrever a morte. Aliás, vocês sabem como se descreve a morte no nosso mundo, né? Como a morte é figurada? Uma mulher toda de preto. Por que mulher? Não sei, né?
Vocês sabem, não? Acho que quem criou isso é meio machista, né? Mas toda de preto com uma foice. Quem é que vai gostar? Me diga, Ave Maria, com misericórdia divina, lá vem a morte. Bem magrinha, com um capuz. Deve ter um olhar bem estranho. Uma foice. Vocês sabem como é que o Espiritismo chama a morte? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabem? O anjo da libertação. O anjo da libertação. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma das preces mais belas já escritas até hoje por Allan Kardec. Uma prece por quem acaba de morrer. Espírito, alma amiga, tu que acabastes... Fica mais próximo do microfone. Tu que acabastes de sair do corpo. E agora podes ver a vida como ela é. Nós somos escravos. Estamos presos a uma situação. Já perceberam? E aí a doutrina espírita vem e diz que a morte é a libertação. Já pararam para pensar sobre isso? E esse capítulo fala disso. Vejam. Muito bem, diz André Luiz a Calderaro, ministro de nosso lar. Muito bem, deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Imagine que a gente está à beira da morte e tem pessoas conversando dizendo, olha, tem uma recomendação para que esse desenlace, para que essa morte se realize calmamente, placidamente. É bom, não? Na hora da dificuldade, ter alguém junto. Vamos ver. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. Ela já poderia ter desencarnado. Por que não desencarnou? Por quê? Todos nós aqui temos famílias. É difícil deixar os familiares? É difícil ou não? Quando a gente sai para trabalhar, quando a gente vai viajar, quando a gente faz qualquer coisa, a gente pensa em quê? Como vai ficar minha filha, meu filho, minha esposa, meu esposo? Quem vai cuidar deles? Hoje à noite. Vai correr tudo bem? Houve um estrondo ontem em Bezerros, de madrugada, 4h15 da manhã. Abalou a casa. Eu digo misericórdia. Quem estava cuidando? Perceberam? Por que é que ela não desencarnou antes? No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta, na terra, reclama certas providências. Ela, espírito mais evoluído, a mãe, podia ter desencarnado, mas estava preocupada com a filha. Quem vai cuidar da minha filha? Perceberam? Como o amor é capaz de modificar as situações, até mesmo a morte. Ele chega nesse momento, aí diz assim, ó, no leito, uma senhora, quem era essa senhora? Que estava demorando a morrer pensando na filha. Perceberam? No leito, uma senhora prematuramente envelhecida. Aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Eu sou bombeiro há 24 anos. Vocês já viram uma pessoa morrendo? O suor é diferente. Os espasmos musculares são diferentes. A respiração é diferente. É muito forte. É inevitável. Então ele está descrevendo que naquele momento ela estava prestes a desencarnar. Cândida
a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo através de fios muito frágeis. Fios muito frágeis. Livro dos Espíritos. Como é a morte? É como se desatasse um nó. Quando a gente está naquela morte, na idade, na melhor idade, como o povo diz, na velhice, diferentemente de quem morre, um acidente violento, uma situação difícil, um impacto. Mas nesse caso, fios tenuíssimos prendiam ela. Mas o que é mais bonito quando ele descreve? Quando a gente olha alguém morrendo, e por isso eu citei a situação, como eu vi meu pai, você só vê o corpo físico. Mas do mundo espiritual, qual é a visão? Vamos ver? Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza d'alma, o sereno heroísmo. André Luiz observa que há uma luz que naquele momento da morte de Cândida esplendia da sua própria mente. Não era de ninguém que estivesse ali rezando. Era dela própria. Perceberam como a morte, de certa forma, para quem pode, ou quem deve, ou quem conquista essa situação, é mais do que um prêmio. Por isso ele diz o sereno heroísmo do coração de uma mãe. Esses dias, todos nós discutimos. Quem são os heróis do Brasil? Quem? A gente lembra, pessoal do futebol, da música, da novela. Mas e aquela professora que um homem enlouquecido toca fogo e ela corre para socorrer? Mandaram para mim a mensagem, eu digo, meu Deus do céu, quem teria coragem de botar os peitos, a força para salvar outras pessoas? Crianças. Quem, pessoal? São poucas pessoas. Por isso ele está dizendo aqui, ó, na hora da morte, são poucos que observam. E por que ela estava demorando tanto a morrer? Porque a filha estava com problemas. Jovem, se deixou encantar por um rapaz, foi viver da noite, e o capítulo trata disso. E como ela foi viver da noite, ela começou a enganar a mãe, dizendo, não, mamãe, eu estou costurando, mas conseguia dinheiro pelo que vivia. E a mãe preocupada disse, de onde vem esse dinheiro? Só que ela, na beira da morte, faz uma prece tão forte, tão poderosa, que atrai espíritos que vêm ajudar. Entre eles, André Luiz. Espírito, junto com Calderaro, para acompanhar a situação. E Calderaro diz, nós vamos ajudar a filha dela. Através de quê? Do sonho, do sono. Eles esperam a mãe dormir, a filha dormir. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente é muito influenciado pelo sonho. Sabem ou não? Vocês estão meio espantados assim, meio assombrados, não? Tá dando para acompanhar? Quem daqui nunca teve um sonho marcante? Um sonho que a gente diz assim, eu acho que modificou minha vida. Eu acho que alguém disse alguma coisa e me fez pensar diferente. Quem daqui nunca foi dormir aperreado, agoniado ou agoniada e pede ajuda a Deus? E de repente a gente sonha. E esse sonho às vezes traz realidades
ou informações muito diferentes. O Livro dos Espíritos é muito claro sobre isso. Kardec pergunta: a alma, durante o sonho, está livre? E eles respondem: claro que sim. Está presa pelo corpo, pela encarnação, mas qualquer coisa que ameace o corpo, quando a gente está dormindo, a gente volta imediatamente. Por exemplo, eu tive um sonho com uma amiga minha que já desencarnou há algum tempo atrás, e ela aparece para mim. E, para não dizer que era sonho, na época minha tia era encarnada, já desencarnou há algum tempo, Bibi. A gente dormia num beliche. Eu dormia em cima, minha tia embaixo. Tanto que toda vez quando eu ia dormir, ela dizia: você já urinou? Eu digo: já, tia. Porque ela tinha um medo grande, né? Que eu fizesse alguma coisa errada. Aí um dia eu estou dormindo, tinha vindo de um evangelho na cidade de Bezerros. Quando chego, vi uma pessoa no quarto. Mas eu era inocente demais nesse sentido espiritual. Na hora que eu entro no quarto, eu digo: opa. Me deitei. E a pessoa continuou olhando para mim. E minha tia, para não dizer que era eu, porque eu sou médio, né? Beto, meu filho, tem um homem querendo falar com você. Eu digo: aonde, tia? Ali. Eu digo: eu não quero ver, não. Já viram espírito? Alguém aqui já viu? A gente não está se vendo, a gente está tudo espírito. Mas assim, ver depois da morte é um medo grande. Mas é natural. Eles não aparecem de forma completamente natural. E eu fiquei tão assustado que eu me enrolei no lençol. Não tem a defesa natural, né? A gente se enrola. E mesmo enrolado no lençol, com o olho aberto, eu via. Eu digo: não é desse mundo, não. Pode ser desse mundo, não. Mãe. Aí a gente chama por quem? Ô mãe, lá vem mãe. Esse menino tá vendo coisa. Passou. Eu assustado. Assustado não. Com muito medo. Passou. Depois de um tempo, eu digo: o que foi isso, meu Deus? Por que essa pessoa apareceu para mim? No sonho, né? Na minha cabeça era sonho. Aí passa o tempo. Vou ao centro espírita, no Apolo. Estou na reunião mediúnica. O espírito se manifesta, se comunica através de outro médium e diz: olha, eu só queria falar com você. Eu digo: mas eu estava morrendo de medo. Então, às vezes, no sonho, nós somos influenciados, somos ajudados. E mais do que nunca, somos impelidos a determinadas situações. É isso que acontece no capítulo. Porque, pela prece da mãe, a filha perturbada é levada, depois do sono, fora do corpo físico, a ser ajudada. Aí eles dizem assim, ó, uma coisa que é bem mais comum do que a gente imagina. Torturantes pensamentos, isso eles analisando a mente da menina. Torturantes pensamentos se entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Então, tudo o que a gente pensa, de bom ou de ruim, influencia o corpo físico. Eles estão analisando como ela pensava. E o que ela pensava era tão pesado que acabava influenciando a própria respiração. Não é interessante? Vocês já foram a lugares em que a gente não consegue nem respirar? Casas. Já ficaram junto de pessoas tão terríveis que a gente não consegue nem falar. A gente fica com medo. A gente foi chamado para uma pessoa que estava abortando em Bezerros. Era, acho que 3 horas da madrugada.
num bairro mais esquisito e mais obscuro, e a gente só ia com a PM. A gente chega na casa, era uma casa assim, um vão só. Não tinha piso, não tinha nada, estava tudo na terra. Haviam 8 pessoas dentro da casa. 3 homens se arrastando no chão, parecia bicho. A menina estava com 3 meses de gravidez, gritando horrores. Mas antes de entrar na casa, uma coisa muito obscura, e para não dizer que eu sou espírito, um amigo meu que é PM, quando foi entrar na casa, olhou para mim e disse: eu não consigo entrar, porque tem uma coisa estranha. Eu estou com medo. Isso com a mão na arma assim, ó. Tem coisa que a arma não resolve, né? Espiritual não tem jeito não. Ele disse: tu que sabe dessas coisas, tu pode me rezar para eu entrar? Aí eu digo: eu também estou com medo. Porque se tu que é PM, tá armado, tá com medo, eu não estou conseguindo entrar não. Entramos na casa e parecia uma casa de bicho. Um ambiente pesado, terrível, obscuro. Socorremos, porque a gente tem que socorrer. Levamos a maternidade, a unidade mista São José, e foi um alívio quando a gente saiu da casa. Quando a gente entrou na casa foi terrível. Quando a gente saiu, foi um alívio. E aí a gente se pergunta, como um pensamento pode influenciar dessa forma? Vejam o que ele diz: vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Quer dizer que o que a gente pensa, o que a gente emite, é energia pura que nos influencia. Aí eu pergunto a vocês, como foi o dia de hoje? A gente pensou o quê? Todo mundo rezando, Nossa Senhora, crê em Deus Pai, o Papa. A gente pensou o quê hoje o dia? Todo mundo rezando? Hoje sim. Ainda bem que você nos salva. Não, mas entendam o que eu quero dizer. Nem sempre tem campanha do quilo. Nossos dias têm sido como? Quais são nossos pensamentos? O que marca a nossa vida? Como tem sido o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo? O que nos influencia? Vejam que tudo o que ela pensava, descia para o aparelho respiratório. Como a gente está pensando? Vamos ver mais? Pode ser? Sem problema? Não se assustem, tá? Represavam-se na pleura, que é aquela camada que envolve os 2 pulmões, a pleura, influenciando as trocas sanguíneas, gás carbônico, oxigênio, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Então, o que a gente está pensando está sendo absorvido pelo nosso organismo. A gente está se envenenando ou está se ajudando? Não é um bom pensamento? Vejam que ele está falando de uma pessoa em total desequilíbrio, que não é nosso caso. Só em Bezerros. Aqui em Camusim está todo mundo sussa. A menina está em total desequilíbrio. Ela tinha 19 anos de idade. E o pensamento dela já estava influenciando de tal forma que ela não conseguia respirar direito. E às vezes a gente diz, a culpa é de quem? De Deus, da vida, do trabalho. Ela não conseguia fazer uma prece. Nós já conseguimos fazer uma prece, com sinceridade. Quando foi a última vez que a gente conversou com Deus aqui?
e a gente parou em casa. Vou rezar. E pessoal, qual foi a última vez que a gente chorou conversando com Deus? A última vez. Vocês lembram? Quando foi que a gente parou para conversar com o que é a fonte da vida? Com o Pai. Como foi que Jesus nos apresentou Deus? Ele, que é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia e modelo da humanidade. Jesus podia ter falado de Deus de todas as formas possíveis. Mas quando os discípulos perguntaram a ele, como a gente pode rezar? Como foi que ele apresentou Deus? Pai, Pai Nosso, da forma mais simples possível, como se dissesse que todos nós temos ao alcance esse Pai misericordioso, de bondade e justiça, que está aqui bem pertinho da gente, mas que nem sempre a gente consegue enxergar. Perceberam? Esse amparo espiritual de que fala o capítulo passa por isso, porque os espíritos, o que é que eles querem, os bons? Nos ajudar, e a gente começou a falar no início, não foi? Que a gente pensa muito mais nos obsessores do que nos anjos da guarda. O que esses espíritos bons querem da gente? Que a gente abra o coração, que a gente seja sincero. Eles dizem, nós temos a luz, mas essa luz não adianta de nada se você não quer iluminar seu caminho. Por isso, ele diz assim, notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, quem de nós não tem de vez em quando uma perturbação? Hein, pessoal? Temos. Vocês têm raiva de vez em quando? Vocês brigam? Se desentendem não, né? Ainda bem que ninguém é casado aqui, né? De vez em quando a gente se estranha, se aperreia, bota pra fora o que sente. Aí daqui a pouco, e eu acho engraçado casado, e eu tô citando isso porque no casamento a gente vai dormir na mesma cama, mesmo com raiva. Cada um de um lado do outro. Né? Aí eu tenho, amanhece, passou a raiva. A gente olha para o lado e diz, não valeu a pena não. Mas toda raiva, todo pensamento desequilibrado vai gerar um problema. É preciso sanar o problema. É disso que ele está falando. Vejam mesmo. Notei, porém, que esse material quer dizer que o que a gente pensa gera uma coisa material. Presente, forte. Eu falei de quando eu entrei lá na casa, que era pesado, o clima, tal, não sei o quê, para dizer a vocês que quando a gente está com raiva, cria um climão. E todo mundo que chega perto diz, o que é que tu tem? Não é não? Não cria uma coisa desagradável? Cria ou não? Só se não for aqui em Camusim, só se for em Bezerra. Mas cria, a gente percebe no ar. Porque nós é quem fazemos o clima espiritual ao nosso redor. O livro A Gênese dos Fluidos. Kardec dizendo que nós somos, em toda parte, há energia e fluidos. E esses fluidos são neutros. Nós é que determinamos o que eles serão, bons, maus. Ele diz assim, fisicamente, nós podemos fazer com que esses fluidos influenciem as pessoas no passe. Energias boas, energias más. Imagine você chegar numa rave.
tum, tum, tum. Mesmo que eu não goste da música, mas tá todo mundo, tum, tum, tum. Daqui a pouco eu também, tum, 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 tum. Mas eu chego num velório, tá todo mundo chorando, mesmo que eu não conheça. O pai vem e me abraça, daqui a pouco eu tô chorando. Nós somos influenciáveis e influenciamos. Então, fisicamente, essa energia tem uma força muito grande. E nós é que determinamos essa força. Aí ele diz, além de física, moralmente também. Eu fazia evangelho na casa de uma amiga e na hora do evangelho o menino era pequenininho. Acho que era bebê ainda. Ele ficava pulando de uma cadeira para outra, como toda criança. E a gente, Jesus, aí não tem nem Jesus que aguenta, né? Jesus, aí eu digo, eu posso rezar seu menino? Ela disse, pode. Pois segure ele. Ela segurou o menino. Senhor Jesus, deixa eu terminar esse evangelho. O menino dormiu. A gente terminou o evangelho e quando terminou ela disse, tu vem amanhã rezar de novo, o menino. Não é bom? Então a gente emite. Quando a gente aperta a mão de uma pessoa, Deus te abençoe. E se for de sinceridade, se for de coração, se for com vontade, abençoa. Um senhor sai no Rio de Janeiro, perdeu o emprego, família com necessidade. Ele vai à procura de quem? Isso era início do século passado. Quem era o homem que era a expressão da caridade? Fora da caridade, não há salvação. O Kardec brasileiro, Bezerra de Menezes, médico. Ele ouviu falar que todo mundo que pedisse ajuda a ele, ele ajudava. Só que naquele dia, Bezerra, até o anel de formatura tinha dado a uma senhora. Acabou todo o dinheiro. Senhor Bezerra, me ajude, eu estou sem emprego. Me dê qualquer coisa para alimentar meu filho em casa. Bezerra, mão no bolso. Lembrou, eu não tenho nada. Tinha já dado as costas ao Senhor, aí lembrou de Nossa Senhora Maria de Nazaré. Voltou as costas e disse, eu não tenho mais nada a te dar, mas Maria de Nazaré tem. Deu um abraço no homem. Que Nossa Senhora lhe ajude. O homem foi-se embora, com raiva. Eu também tinha ido. Eu estava precisando de dinheiro, de comida. Eu digo, rapaz, eu fui pedir ajuda, o cara disse, Nossa Senhora te ajude. Se eu soubesse, tinha pedido direto a ela, não é não? Passou uma semana. Bezerra está voltando ao consultório, o homem encontra ele. Quando ele se assusta, ele diz, o senhor de novo, ele diz, vim lhe agradecer aquele seu abraço, em nome de Nossa Senhora. Apareceu emprego, dinheiro, comida e esperança. Então a energia pode ser manipulada. A gênese, ela pode ser modificada. O evangelho no lar, nas nossas casas, a gente reclama tanto. Jesus, venha. Mas quem realmente está fazendo por onde que Jesus vem ao nosso lar? A gente continua brigando, discutindo, se aperreando. A vida é uma droga, dinheiro não dá, meu emprego não presta. Nem sei porque eu estou vivo. Senhor, me ajude. A vida é uma droga, dinheiro não dá. Jesus, me ajude. A vida não presta, não tem como jeito, não tem saída. A gente fica pedindo ajuda para coisas que a gente mesmo acha que não tem jeito. O evangelho lá é a possibilidade da gente sentar em casa, em família, olhar no olho um do outro, ler um trecho do evangelho e conversar, finalmente. Desliga o celular, o WhatsApp acabou, a televisão pifou. A gente vai falar de coisas que fazem valer a vida da gente. O amor.
a gente para um pouquinho o tempo para fazer valer a pena a vida. Falar de coisas boas. E quando ele está dizendo aqui que os pensamentos desciam da fronte dela e a influenciavam negativamente, foi culpa de Deus? Me digam. Ah, já sei. Apolo em Bezerros, deve ter sido dele. Jesus, Nossa Senhora. Os pensamentos eram de quem? Dela. Ela estava se envenenando. Às vezes a gente faz isso. Se envenena. Por tudo que a gente pensa. Por todos os males e todas as angústias, todas as agonias que a gente... É um medo tão grande que Divaldo Pereira Franco, agora no CISMEP, esse ano disse que uma das coisas que mais paralisam a criatura é o medo. Até o medo de ser feliz a gente tem. Porque às vezes, quando a gente é feliz e dá uma risadinha dia de domingo, diz, amanhã eu vou chorar. É tão ruim ser feliz que a gente tem medo do outro dia. Não é não? Não? Eu não entendo. A gente compete para ver quem é que sofre mais. Estive agora num curso do bombeiro, 15 dias, em Vitória. Curso de operações em atendimento pré-hospitalar. Devia ser curso de sofrimento dentro do corpo de bombeiro. Que foi aperto. E lá no sofrimento, um olha para o outro e diz, aguento mais curso não. Eu disse, eu também não. Aí o menino disse, eu estou com uma dor. Eu digo, eu também estou. Esse tua dor é onde? Você é aqui nas costelas aqui. Eu digo, a minha é aqui. Será que eu estou infartando? Aí o outro disse, não, a minha é na cabeça já. Aí para ninguém sair vencido, um disse, eu tenho 3 filhos. Pensa em 3 meninos ruins. Eu disse, eu tenho 5. Diga, uma competição para ver quem sofre mais. Percebeu? Então a nossa mente, ela é um fulcro de energia que pode ser controlada a partir da nossa vontade. Agora, a nossa vontade está aonde? Lembram de Jesus? Aonde está o teu tesouro? Aí está teu coração. Onde está o nosso tesouro? A nossa mente e o nosso sentimento vibra pelo quê? Por quem? O que é que nos move? Boa pergunta, não é não? A resposta fica para a gente daqui a pouco. Mais adiante ele vai dizer, ó, daquilo que a gente estava conversando. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico no corpo, era assimilado pelo sangue, que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Era um mecanismo de vai e vem. Vocês já conheceram pessoas que ficam, vida não presta, tá tudo errado, nada vai dar certo, eita vida ruim, eita mundo ruim, meu Deus, o Senhor não tem pena de mim. É um mecanismo de vai e vem, não? André Luiz diz que a gente, quando está pensando assim, fica com a mente fechada, um circuito fechado, onde a energia não tem saída. A gente não respira. Por isso que atingia logo o que dela? Sistema respiratório. Mas quando a gente reza e pede ajuda a Deus, por exemplo, quando eu digo rezar, às vezes a gente nem consegue, né? Mas quando a gente conversa com alguém
Um amigo, Leandro, Sávio, River, quando a gente vem à procura de alguém que a pessoa diz outra coisa ao contrário do que a gente está pensando, dá um alívio, não. Tem calma, Beth. Tem calma. Respira. A vida não se perdeu. Tenha calma. Não dá uma quebrada no circuito fechado? Agora, a gente está procurando pessoas para conversar. Quem é que a gente conversa? Como são nossos dias? Quando a gente está no celular, as conversas giram em torno de quê no WhatsApp? Já imaginei pelo silêncio. Deve ser coisa muito boa, né? Ou não? As conversas no Instagram, no Facebook. Porque tudo isso está fazendo parte da nossa vida agora. Quem sou eu no Facebook? 2.000 amigos. Quando eu morrer, vai 5 para o enterro. Quem são nossas amizades? Com quem a gente conversa? Com quem a gente troca ideias? Desculpem estar nesse tom tão dramático, é porque o capítulo fala disso. Mas enfim, ele vai dizer assim, ó. Que se ela continuasse desse jeito, na minha linguagem, ela iria enlouquecer. A mente estava tão perturbada, tão desequilibrada, e ela iria chegar à loucura muito cedo. E aí o que eles fazem? Todo mundo se acordou? Até eu. O que é que eles fazem? Passe. Passe. Não é o que a gente toma aqui toda noite, quando vem para a reunião pública? Passe. Eles começam a manipular as energias dela, fazendo uma limpeza perispiritual. Uma limpeza mental, perispiritual. E aí, ele não limpa tudo, Calderaro. E André Luiz fica curioso. Imagine que Sávio fosse me dar um passe e pudesse observar toda a energia negativa que eu tenho. Mas ele afastasse só 90% e ficou 10%. Quem não perguntaria, mas Sávio, por que tu não afastasse tudo? Não era pergunta natural? Por que você não afastou tudo? Sabe qual é a resposta de Calderaro? Ela precisa de ajuda. Precisa procurar ajuda. Se eu liberasse ela de tudo agora, ela acharia que a vida estava resolvida. Às vezes a vida da gente não é assim. Falem sério, sinceramente. Quem de nós não queria que se resolvesse tudo na vida? Se resolvesse tudo, a gente seria o mesmo. Às vezes a gente precisa procurar, né? No mundo espiritual tem isso. Livro Nosso Lar. O senhor desencarna, ele tinha 60 e poucos anos, é socorrido no mundo espiritual e na colônia Nosso Lar ele está sendo ajudado. Só que ele não tem sossego. Porque quem ficou na terra, a viúva e os filhos, ficam reclamando direto. Não era para ter morrido, ele deixou muito problema, era para ter resolvido, e ele não consegue sossegar do outro lado. Ele está na colônia, está dormindo, está no hospital. E Narcisa, enfermeira, vocês lembram do livro Nosso Lar e do filme, chama Tobias, também enfermeira, e diz: Tobias, esse senhor não consegue descansar. A gente precisa fazer alguma coisa por ele, porque o pessoal que ficou na terra fica perturbando ele. Aí Tobias diz: ele não merece isso. A gente vai levar um probleminha para a família para esquecerem ele. Qual é o problema, pessoal? Pode ser financeiro, pode ser uma doença. No instante esquecer do homem. Perceberam? Então a gente
tem aquilo que a gente merece do ponto de vista espiritual. A gente conquista a situação. Se do ponto de vista físico, na encarnação, no nosso trabalho, nem sempre reconhecem a nossa capacidade, do ponto de vista espiritual, não. Nós temos o que merecemos e o que lutamos para conquistar. Você quer ser um bom passista? Estude, trabalhe. Você quer trabalhar na campanha do quilo? As portas estão abertas. Você quer ser mais paciente? Conquiste sua posição. Quer ser caridoso? Fora da caridade não há salvação. Quer fazer o bem? Pessoas não faltam para ajudar. A começar pela gente mesmo. Às vezes, a maior caridade é aquela que fazemos conosco. Daí, quando eles começam a ajudar ela, e como eu disse, Calderaro afasta apenas boa parte para que ela não adoeça e não venha a gerar um problema maior, é dizendo, olha, se ela ficasse boa de tudo, voltariam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Deu para ter uma noção? É como se liberassem a gente de uma dívida muito grande. Aí você se endivida de novo. Ficou claro? Nesse sentido, aí o amparo espiritual é também a misericórdia divina. Porque os espíritos enxergam em nós o que nós não conseguimos enxergar. Quando um anjo da guarda vem e diz, Beto da minha vida, cuidado com a tua vida. Quando um anjo da guarda vem e diz, tem certeza que você vai fazer isso? E mesmo que não sejamos médiuns, a gente percebe pelo consciente. Vem a informação. Não vem? Beto de Deus, cuidado. Tem certeza que vai fazer isso? Aí a gente, é o que eu quero. Ele vai botar obstáculos? Vai deixar. Porque ele sabe que a gente vai aprender apesar dos erros. Então, o ponto de vista deles é completamente diferente do nosso. Quando eu estava em João Pessoa, no mês de julho, um amigo nosso foi destratado em um restaurante e, porque ele é negro, não foi atendido. E ele voltou muito irritado e eu também teria voltado muito irritado. Só que, além da irritação, ele foi ao restaurante. Voltou. E eu fiquei preocupado. Eu digo, se ele voltou, a gente pensa o quê? Foi arranjar confusão, né? Fui atrás. No caminho, ele já tinha voltado, não arranjou confusão, foi tudo medo meu. Mas no caminho, quando eu voltava, errei o caminho. Foi a primeira vez que eu tinha ido em João Pessoa, entrei 2 ruas antes da casa onde a gente estava hospedado, o pessoal do bombeiro. Quando eu entrei na rua, eu e um amigo, na hora que eu entro na rua, uma voz, para não dizer que a gente é médio, né? Cuidado, você corre perigo. Eu digo, pronto, fiquei gelado, me arrepiei todinho. E o menino estava comigo e disse, o que é que tu tem? Eu digo, vai acontecer alguma coisa. Ele disse, pronto. Tinha que ser catimbozeira. Tinha que ser catimbozeira. Aí eu disse, não, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Na hora que eu disse, vai acontecer alguma coisa, encosta um cara numa moto. E eu não sei, eu tive um medo tão grande que eu não recomendo isso. Eu dei uma carreira e eu corro muito, sinceramente. Corro bem. Eu dei uma carreira. Como se na minha corrida, na minha cabeça, eu fosse fugir daquilo. Era só o que eu pensava, eu queria fugir daquilo. Mas o cara estava de moto e eu acho que a moto corre mais do que eu, né? Na hora que eu dobro a esquina, uma voz disse, se jogue. Aí eu pergunto a vocês, era um anjo da guarda ou era um obsessor? Porque eu digo, ele mandou me jogar. Só pode ser um obsessor.
Eu não obedeci. Eu estava de chinela havaiana. Eu escorreguei, levei uma queda, que eu tenho as marcas até hoje, ó, no mão. Na hora que eu caí, o cara encostou com o revólver e disse: rapaz, se você não caísse, eu tinha atirado em você. Aí eu disse: a voz não era obsessor, não. Era um anjo da guarda. E eu tive um susto tão grande, como se eu estivesse na iminência da morte. E quando eu voltei para casa, que cheguei, que eu me vi em casa seguro, era só chorar. Tome choro, tome choro, tome choro. E os meninos faziam: chore não, rapaz. Não deu gosto não, que ele lhe roubou. Eu digo: deixa pelo menos eu chorar. Será possível que nem isso eu posso? Mas ficou justamente essa lembrança desse amparo que jamais falta, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando a gente estiver correndo com medo da morte. Mesmo quando a gente se sentir só, diante de todos os obstáculos da vida. Mesmo quando tudo do mundo disser que você não vale nada e tudo é contrário a você. Haverá uma voz, um sentimento, um amor e um carinho de Deus por cada um de nós, que jamais faltará. Por isso Jesus, como eu disse antes, o chamou de Pai. Porque é a lembrança de um coração e de um carinho, de uma força amiga, estará sempre conosco. O amparo espiritual jamais nos faltará nessa casa, na nossa casa, na rua, na moto, no frio, em qualquer lugar. Na Serra Negra, quando eu vou sozinho acampar. Mesmo quando eu estiver chorando em casa e ninguém mais puder me ouvir, alguém estará me ouvindo. Independente de raça, de credo, de força, eu acreditando ou não, mesmo quando eu tenha atentado contra a minha própria vida e me matado, haverá alguém. Beto, você não vai estar só. Nós aprendemos isso. A gente só precisa fazer com que isso se torne mais presente na vida das outras pessoas. Se a gente sabe que tem alguém que cuida da gente, independente que eu sinta, que eu veja, por que eu não posso fazer isso com a outra pessoa? Por que eu não posso estender a mão? Por que eu não posso chorar com o outro na hora da agonia? Ser amigo, ser amiga, estar presente, para dizer que vale a pena viver. Sempre. E com Jesus. Não há caminho errado. Só há um caminho. O amor, a caridade, a bondade e o perdão. A fé nos mostrará do que carecemos. Vamos trabalhar. A gente precisa se levantar acima das nossas dificuldades. Se a gente ficar reclamando a vida toda, paciência. Esse amigo espiritual, essa ajuda nunca faltará. Mas a gente vai continuar reclamando a vida toda. Quando a gente parar de reclamar e começar a fazer, não será mais um sonho. Será a presença do amor em nossa vida. Jesus espera isso da gente. A gente continua abençoando em nome dele. Deus te abençoe, Jesus te abençoe, Nossa Senhora lhe abençoe. E eles continuam esperando. E ao invés de abençoar no nome deles, a gente faça com que eles se tornem presentes. Como Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E que depois a própria sombra estava curando as pessoas. Como o aleijado, que o procurou na linguagem do Evangelho, na frente do templo de Jerusalém. Dá-me alguma coisa. E ele diz: nem prata nem ouro tenho para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus.
e o homem se levanta. Então nós também podemos, porque foi o próprio Cristo que disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nesse capítulo, a gente viu o quanto esse amparo espiritual é importante, o quanto às vezes a gente fraqueja, o quanto o nosso pensamento pode ser equivocado e nos influenciar negativamente. Mas a gente percebeu que a gente nunca está sozinho. Fiquemos então com Deus, seja lá qual for a dificuldade. Eu agradeço a vocês pela paciência. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Leandro. A prece. Pessoal, ficou claro? Deu para entender. Eu só fiquei na primeira parte do... Espero que vocês leiam o livro e leiam o restante do capítulo, tá? Pode ser? Ave Maria, que animação. Pode ser? Vocês gostaram do livro, não? Gostamos. No Mundo Maior é o 5º livro. Se vocês não leram, vale a pena. Só são 16 livros. Tá bom? Mas vale a pena, tá? Valendo. Vamos à nossa prece então. Senhor Jesus, em teu amor infinito, que tua luz e tua misericórdia se derramem sobre todos nós nesse instante. Que tuas bênçãos sejam sempre presentes em nossa existência. Senhor, fica conosco, que nesses dias, às vezes mais difíceis, que a tua lembrança seja a luz e o amparo fraterno, para que a gente possa, apesar das lágrimas e dos pés sangrando, continuar caminhando, acreditando e vivendo em tua infinita bondade. Senhor, abençoa essa casa que eu tanto amo. Ilumina essas pessoas que aqui vêm. Sê a força nos dias mais difíceis. Ajuda-nos, hoje e sempre.